Estamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina, cujo título é Uma Questão Séria. Vamos ver que questão é esta que é séria e, sendo séria, precisamos estar alertas, atentos ao que será apresentado. Irmão Clóvis, o que está escrito sobre a fala enganosa e incendiária e por que devemos orar para vencer esse aspecto da vida? Nós entendemos pela palavra de Deus que esse tipo de fala, ela provém de lábios dos ímpios, né? E tem um grande poder destrutivo. Isso está bem claro na palavra de Deus. O texto dos Salmos diz que é como se existisse um sepulcro na garganta de tais pessoas, né? Um sepulcro aberto, simbolizando o poder destrutivo que essas palavras têm. A nota destaca que as palavras podem acender fogueiras que são muito difíceis de ser apagadas. E cita até exemplos de guerras, de problemas graves entre pessoas e nações provocados por palavras, né? E já na segunda parte da pergunta, né? Por que devemos orar para vencer esse aspecto da vida? Em primeiro lugar, porque como cristãos nós não podemos apresentar esse tipo de fala. Essa linguagem não é compatível, né, com a linguagem cristã, a sã linguagem que Deus quer que tenhamos. E em segundo lugar, porque todos prestaremos contas diante de Deus por todas as palavras que proferimos. Então, espiritualmente, nós temos essa responsabilidade, né, de falar de acordo com a vontade de Deus, ter uma linguagem sadia, né, espiritualmente sadia e edificante, ao contrário dessa fala enganosa e incendiária que a lição traz aqui. E me chamou a atenção, de modo muito especial aqui, tem duas dicas muito práticas no final do último parágrafo aqui da nota, que vale a pena destacar aqui para os irmãos que estão nos assistindo, duas dicas muito importantes, porque a própria Bíblia deixa claro que é difícil você dominar a língua. Então é possível que mesmo como cristãos tenhamos cometido deslizes, falado palavras irrefletidas, né, por um momento e magoado o coração do Senhor. Então a primeira dica aqui é que busquemos um arrependimento sincero por algumas palavras que eventualmente tenhamos proferido que não foram do agrado do Senhor, né, que não se classificaram como palavras adequadas para servos de Deus. Então Deus espera de nós esse arrependimento, em primeiro lugar. E em segundo, uma dica mais assim, muito valiosa, que vai nos evitar muitos problemas. Quando nós nos sentimos estimulados ou prestes a falar de modo passional ou impulsivo, né? Passional é aquela fala que expressa a paixão, a emoção, fiquemos calados. Essa é a dica de ouro, né, da lição. Não fale nada. Se você percebe que a paixão quer dominar o seu coração, o impulso, fique calado, porque você evitará um pecado, né? Evitará o pecado. Ok. Então nós temos nesse porquê, nós temos a questão tanto do testemunho público, né, da nossa fé, revelar aquilo que está dentro do nosso coração, como também a cena do juízo. E às vezes o juízo parece uma coisa um tanto distante, mas nós precisamos ter o juízo sempre em perspectiva, porque quando nos esquecemos do juízo, muitas vezes somos tentados também a nos esquecer das responsabilidades que temos para os nossos dias. Mas nós temos responsabilidades muito grandes e que estas responsabilidades seremos julgados, independente de fazer o que é certo e o que é errado. Mas conforme o que fazemos na nossa vida, ou o que falamos, porque não somos julgados apenas pelo que fazemos, mas somos julgados pelo que falamos, somos julgados também pelo que pensamos. E conforme o que nutrimos nos pensamentos, o que falamos, o que fazemos, estaremos ou não no céu, né? Com certeza. Desfrutaremos ou não a eternidade. E deve nos causar grande terror pensar que existe a possibilidade de nós não estarmos na eternidade com Deus. Às vezes pensar, não, mas se perecer, usa a frase de Esther, mas num sentido diferente, né? Se perecer, pereci. Não é assim. Desfrutar a eternidade com Deus é algo muito valioso. E sofrer a perda do céu, não podemos imaginar o quão duro será a paga pelos pecados por parte daqueles que perecerão. Então nós precisamos avaliar, ter sempre o juízo aí em perspectiva também diante de nós e seguir essa regra áurea mencionada pelo irmão Clóvis para que possamos vencer essa dificuldade que muitas vezes essa língua enganosa, incendiária, às vezes em alguns momentos toma parte, né? Ou sendo a ignição, sendo ali o fósforo riscado, ou às vezes sendo o combustível que é jogado sobre a faísca, sobre o fogo que já está iniciado. Com certeza.
Descreva como nossas palavras refletem nossos pensamentos e quem realmente somos. De que forma as nossas palavras são uma espécie de termômetro do que pensamos? Eu gostei muito dessa pergunta, né? Porque nós estamos falando de linguagem, da fala dessa ou daquela pessoa com essa ou aquela característica, mas o ponto principal é exatamente esse. A fala revela o que está na mente da pessoa, né? O tipo de pensamentos que ela nutre. E, em última análise, também revela a sua própria personalidade, a sua essência, quem realmente ela é. E a Bíblia fala que o coração é enganoso, e a gente sabe que muita gente está totalmente enganada quanto ao seu próprio estado espiritual. Mas se elas observassem os frutos que saem dos seus próprios lábios, se elas prestassem atenção no tipo de pensamento que ela nutre de forma cotidiana, ela perceberia o estado espiritual dela e veria que, quem sabe, não é tão bom assim. Então, o Senhor Jesus deixou a regra lá no Evangelho escrito por Mateus, que pelo fruto a gente pode conhecer a árvore, né? Sim. Essa é uma regra muito importante e ele acrescenta, então, do que tem abundância no coração, a boca vai externar, Sim. vai deixar isso claro, né? Vai falar. Então, a gente precisa ter isso em mente. E se observarmos em nós palavras e pensamentos inadequados, devemos buscar o Senhor em prol de uma reforma nesse sentido, né? Buscando arrependimento e uma transformação. E aqui até tem alguns exemplos que a própria pergunta traz, como, por exemplo, o caso de Herodias, aquela mulher que tinha um coração mau. Ela era uma pessoa totalmente, né, distante do propósito de Deus, ela escolheu esse caminho, é claro, e a gente percebe essa maldade do seu coração na fala dela, que foi reproduzida por sua filha, né? Uma fala macabra que pediu a cabeça de João em um prato. Isso revelou a maldade que havia no coração dela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado exatamente com as palavras e atentar-se para elas para ver o que há realmente em nosso coração. Muito bem. A primeira frase da nota diz, né? O teor da conversação revela o tesouro do coração. E nem sempre esse tesouro é um tesouro bom, né? Sim. Então, nós somos convidados a tomar um cuidado muito grande com o que nós falamos. Tem uma frase, na parte final da nota, diz assim: todas essas transações estão registradas nos livros do céu e no último grande dia ressurgirão em seu contexto real perante os culpados. Nesse dia, todos verão nelas as atuações sedutoras e enganosas do diabo, tentando levá-los à estrada larga e à espaçosa porta que se abre para a ruína. Essas transações mencionadas aqui é em relação à mercadoria que Satanás oferece. E a mercadoria é conversação barata e comum, palavras de lisonja, piada tola, ditas para criar uma risada, e daí menciona, né? São mercadorias de Satanás. Todos que se entregam a esses entretenimentos estão negociando seus bens. Mas isso tudo está registrado nos livros do céu. E se cabe uma pergunta reflexiva, a pergunta é: o que está sendo escrito a respeito daquilo que falamos, né? Consequentemente, o que isso tem revelado acerca do nosso caráter? Vamos esperar o dia do juízo para que se apresente diante de nós um triste registro? Ou vamos hoje mesmo nos arrepender daquilo que temos falado, da forma como temos nos comportado, daquilo que temos alimentado em nossos pensamentos e pedir graça e força de Deus para uma urgente transformação do nosso coração, para que palavras santificadas sejam proferidas de nossa boca? É uma pergunta reflexiva e que precisamos de fato ser incomodados com isso e buscar de Deus sabedoria para viver de acordo com a sua vontade. Irmão Clóvis, gostaria de comentar mais algo ainda dentro disso que estamos falando? Eu acho que podemos prosseguir para os próximos tópicos. Muito bem. Então, temos aí uma séria questão, a qual somos convidados a refletir e a ter uma vida que esteja em harmonia com a vontade de Deus.